edição do programa Papo de Pizza. Inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente a audiência que nós estamos tendo nos nossos programas. O último programa passou de 1.100 visualizações no momento dele, no ao vivo. Isso aí é fantástico para nós. Muito obrigado pela maravilhosa audiência mais uma vez, hein? E hoje nós vamos falar sobre um assunto também que é bem polêmico. Da outra vez foi sobre massas e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, mas um assunto que vai te trazer muito resultado, pode ter certeza, que é a reformulação visual e também a um baixo custo. Uma situação que dá para encaixar em todos os orçamentos, pode ter certeza. Nós vamos falar de planejamento visual e comunicação, nós vamos falar de aplicação de marketing com poucos recursos, não necessariamente só recurso financeiro, recursos humanos também. Nós vamos falar da utilização correta das mídias sociais e vamos abordar, falar da imagem, como que a gente pode usar a imagem do seu negócio, da sua pizzaria, para vender mais. Para falar sobre tudo isso, nós estamos aqui com o Júlio César. O Júlio César já é um parceiro nosso do Com Pizza e hoje ele está especialmente aqui na mesa para falar sobre isso. O Júlio é designer gráfico e de arquitetura, é consultor de marketing e desenvolvimento de produtos, especializado em comunicação visual para pizzarias, que são mais de 60 pizzarias assinadas, tem lá a assinatura da comunicação visual com o Júlio. Júlio, obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente aí, seja bem-vindo. É um prazer a todos participar desse programa e passar um pouco da experiência que a gente tem para vocês nesse segmento. Com certeza. Vamos lá. E, para variar um pouquinho, e sempre conosco aqui, nas carrapetas, como eu gosto de brincar, comandando ali o Face, o WhatsApp, as perguntas todas, o Carlos está aí com a gente. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo aí ao nosso programa Papo de Pizza. Boa tarde, pessoal. Obrigado para vocês. Pelo que o Adilson falou, terem assistido o programa passado, muita gente assistindo, muita gente perguntando. Isso significa que os assuntos são importantes mesmo. E obrigado também hoje para vocês estarem aí ligados também no Papo de Pizza pela internet. Vamos embora, vamos nessa. A mecânica das perguntas, cara, como é que o pessoal pode fazer a mecânica das perguntas? Bom, como vocês sabem, o programa ele é ao vivo, justamente para a gente ter interatividade. O que a gente quer é que vocês escutem o que o Júlio tem para falar e façam perguntas sobre o tema que a gente está falando. As perguntas a gente vai receber pelo Facebook, como vocês estão assistindo, e principalmente pelo número de WhatsApp que o Instituto Com Pizza tem. O número é 984960077, lembrando que é São Paulo 011, então vou repetir, 011 984960077. Técnica está colocando na imagem para a gente, né, técnica? Beleza? Colocando no fone. Vai aparecer na tela de vocês, então assim, mandem as perguntas relacionadas ao tema que a gente está discutindo, tá? Vamos embora. Bora, pelo WhatsApp está aí, Facebook está pelo canal, maravilha. Antes de começar a falar com o Júlio, bater um papo com ele, vamos dar uma olhadinha no intervalo comercial aqui nos nossos patrocinadores, que é bem interessante a mensagem que ele tem para vocês. Beleza? Um minutinho no máximo, não passa disso.
Como a Gomes da Costa leva o peixe do alto mar para sua casa? É isso aí. Voltamos, pessoal, depois do intervalo dos nossos patrocinadores. Parece que teve um pequeno problema no áudio logo no começo, mas olha, agora está tranquilo, está beleza. E só recapitulando, nós vamos falar hoje então de reformulação visual a um custo mais baixo, uma coisa bem mais viável para vários tipos de tamanho de comércio, de pizzaria. Planejamento visual, marketing, recursos financeiros, recursos humanos, mídias sociais e como vender mais, isso que é o mais importante, a gente está precisando vender bastante. Júlio, vamos lá? Vamos lá. Mas eu não quero ser o culpado da coisa, o Carlos tem uma pergunta para te fazer. Tá, vamos lá. Começar. Como a Dilson falou, remuneração visual com baixo custo. O Júlio é um profissional especializado em comunicação, né, em ponto de venda. Essa história começou há quanto tempo mais ou menos, Júlio? Mais ou menos, tem quase acho que uns 16, 17 anos já. É tempo, né? É tempo. Foi quando começou aquela história de... eu tive uma das primeiras experiências, quando nós tínhamos um cardápio eu acho que foi mais tempo, hein? Que eu tenho 24 anos, mais ou menos uns 22 anos, quando a gente tinha um cardápio que era duas cores, naquele papel sulfite, era flexografia, não era offset, e aí a gente resolveu mudar, colocar um papel couché, colocar foto, aí você começou a pesquisar e não tinham pizzarias que usavam essas técnicas, aí você começou a... Exatamente, nessa época foi uma experiência assim, única, porque existia um círculo muito pequeno nesse setor, né? Uhum. Então foi o primeiro contato que eu tive com o setor de pizzarias. Efetivamente eu entrei depois de um período que eu trabalhei fora, na volta eu entrei no setor, por isso que eu conto esses 16 anos, que foi daquela volta do período que eu fiquei fora um tempo. E começou a ser uma coisa gratificante, porque a carência nesse setor de comunicação visual, de marketing efetivo, praticamente não existia. Era muito carente de profissionais e que tinham foco no setor. Justo. Profissional de marketing, tudo bem. Existia, mas que tinha um foco no setor, que observava o setor com uma certa diferença, não existia. Uhum. Então começou a ter um carinho especial para esse segmento. Foi aí que a gente começou a implantar essa parte um pouco mais profissional, um pouco mais de qualidade, que era voltado mais para as indústrias. A gente começou a aplicar com os empresários da pizzaria. Tá. Vamos então pensar numa coisa. A gente vai seguir aqui o roteiro. Uhum. O primeiro item, né, da reformulação visual, a gente vai falar de planejamento visual. Então, eu tenho uma pergunta que eu acho que é onde começa tudo. Se eu hoje estou fora do mercado, mas eu quero montar uma pizzaria, estou fazendo um plano de negócios, que é o jeito certo de começar. Por onde eu começo? Então, isso é fácil. Eu tenho um forno, tenho um forno e tenho um computador. Então eu já posso começar uma pizzaria? Não, aí é muito pelo contrário. Aí que já começa o erro, né? Em qualquer setor de desenvolvimento, tanto de produto como de uma empresa, um comércio que você vai montar, você tem que imaginar o seguinte: o público que você vai atingir, o nível de poder de compra desse público e também o conceito que você vai criar para essa empresa. O conceito que eu digo é o seguinte: vai ser uma empresa que vai atender um público nas mesas, vai ter toda uma dedicação de apresentação, ou vai ser um delivery. Uhum. Aí você já começa a criar pelo lado correto. Toda empresa faz assim: qual que vai ser o produto? Qual que vai ser o nome desse produto? Qual vai ser o visual desse produto? O produto que você fala é a pizzaria. É a pizzaria. Depois você tem o restante, que você começa aquela sequência natural, que é que equipamentos que eu vou poder produzir isso,
qual a quantidade de volume de vendas que eu vou ter e a dimensionar a estrutura, dimensionar tudo. Sim. Então, o que acontecia geralmente no setor? Ele começava de trás para frente, ele comprava um forno não dimensionado, ele não tinha o produto já elaborado, ele não tinha um cardápio já montado, ele não tinha estrutura de compras para dimensionar aquilo que ele quer fazer. Então, a ordem natural é o seguinte: primeiro criar o produto, ter o visual desse produto, achar o lugar, montar o conceito visual do lugar, para depois dimensionar aquilo que você vai fazer. E isso, o cardápio vem nessa linha? Vem nessa linha, porque a estrutura do cardápio, a engenharia do cardápio que você vai mudar, vai te dar o tamanho da estrutura que você vai ter. Tá. São com essas ações ou atitudes que você se posiciona no mercado. No mercado. Porque você tem que imaginar o seguinte: quando você cria uma marca, essa marca ela está sendo criada para se estabelecer no mercado, não ser uma distribuidora de um produto. É uma marca. Então essa marca ela vai ter a concepção da qualidade do seu produto, vai gerar a confiabilidade do produto, e tudo isso vai ser atrelado tudo em cima de uma marca. Tudo em uma marca. E a marca tem muito a ver com a questão E a visual. marca que é o valor. O valor. O valor está na marca. A possibilidade de você mudar de lugar e levar essa marca para você e você ter sucesso é muito grande. É muito grande. É muito grande. Ok. Bom, você falou um pouquinho. Você quer continuar alguma coisa? Quer falar alguma coisa Só sobre quando isso? você falou a gente está falando aqui de planejamento visual, que o Carlos bem colocou, você fala da marca, então tem que planejar. Quando você fala de um logotipo, Sim. você tem que planejá-lo para quem vai vê-lo a 10 centímetros, como quem vai vê-lo a 30 metros. Tá Exatamente. no mochila do Essa é uma pergunta bem pertinente. Geralmente a visão de um não publicitário, não um profissional de marketing, ele está muito voltado ao gosto pessoal. Então ele começa a ter variações de formatos, de aplicações dessa logomarca, dessa comunicação visual. Então ele vai ter, por exemplo, a fachada do estabelecimento em vermelho, a caixa da mochila de entrega preta, o cardápio ele acha bonito verdinho, então ele põe o logotipo em cima do verdinho. Aonde que encaixa a sinergia dessa comunicação visual? Em nenhum lugar. Nenhum lugar. Então esse reconhecimento é muito mais complicado quando não tem essa sinergia. Então, quando a gente fala de aplicação, é pensando em toda essa sequência e essa formatação de comunicação visual ser aplicada para ter o reconhecimento da marca. Pensando em todas as hipóteses onde pode ser aplicado, todas elas. Por exemplo, tem evoluções, como uma vez eu falei com um cliente, da evolução da marca. Ele tem um certo receio de mudar o logotipo, e o logotipo tem tanto um design quanto um aspecto de coloração muito antiquado. O que acontece? A evolução da comunicação visual foi mostrando esses defeitos que se tinham anteriormente. Então a gente consegue hoje ter uma concepção sem alterar muito a identidade do cliente, mas de ter uma observação melhor, uma linha de identificação melhor. Então você aplica a evolução e não uma alteração no geral, no total geral da imagem. Agora você deu essas dicas aí para quem está fazendo um plano de negócio, como eu bem perguntei. Agora vamos pensar em várias outras possibilidades que acontecem aí, tá? Porque na nossa conversa, antes de começar o programa, você comentou que tem a forma, me lembra direito as três palavras. Existe a renovação. Existe a restauração, eu lembro e existe também acho que eu falei para você, existe a reestruturação. Tá. São três coisas distintas. Por exemplo, a reestruturação
é quando o cliente tem uma imagem, tem um lugar mal formatado. Então a gente reestrutura. Peraí, agora, não, tudo bem. Mas que eu tenho uma pergunta formulada e que vai acontecer exatamente isso daí. Vai entrar nesse... Okay. Eu primeiro perguntei para você quem quer montar uma pizzaria, por onde começa. Agora vamos na outra possibilidade que eu falei. Quem já tem uma pizzaria, então seja ela se precisa restaurar ou reconstruir, mas vamos lá. Eu já tenho uma pizzaria funcionando. Certo. E eu quero fazer um trabalho de comunicação, de formulação visual nela. Por onde, nesse caso específico, não é nem comércio, por onde eu continuo? Então, existe o seguinte, nós temos que primeiro ver a capitalização de verba que você tem para fazer isso. Tá. A gente está num programa que é formulação visual com baixo custo. Baixo custo. Então, por isso que a gente fala, o custo é uma coisa relativa. Dependendo do nível da empresa, um baixo custo é muito para um outro e às vezes é baixo para ele. Mas vamos começar por o básico. Por exemplo, você tem um X de valor para reformular. Então o que a gente faz? A gente faz primeiro a adequação desse valor a essa reformulação. E a gente pode chegar até um certo ponto dessa reformulação. Então é o inverso. De certa forma, assim, eu quero chegar em tal lugar, quanto eu preciso para fazer aquilo? Não, eu tenho isto e como que eu chego em algum lugar, até onde eu posso chegar com isso que eu tenho. Exatamente, porque o que assusta um investidor ou quando ele quer investir, ele tem um medo enorme de ter um gasto que ele não pode comprometer. Então o que a gente faz? A gente adequa isso a ele. Com processos mais baratos, com materiais mais baratos, com aplicações mais baratas. Então a gente faz essa adequação a valores. É assim que funciona. Dá um exemplo disso. Por exemplo, aplicação mais barata. Essa aplicação mais barata. Por exemplo, o cliente fala assim, olha, eu tenho R$500 para fazer uma fachada nova. Correto? Que de certa forma é um valor bem baixo. Então existem tintas para você fazer a restauração da frente que vão de R$150 até R$600. Então a gente já parte para uma tinta de R$150. Na parte por exemplo, de fachada do letreiro, da parte de comunicação, ao invés de você fazer um luminoso com letras caixa, com custo mais alto, a gente tem a aplicação da lona, com iluminação direta, que tem um custo bem menor, mas ele sempre vai estar atualizado, ele sempre vai estar renovado. E às vezes eu percebo que o que a gente chama de back ou front light, é isso? Isso, tem alguns que são mais bonitos do que um luminoso com luz interna. Exatamente. Por causa da criatividade de quem fez. Exatamente isso, porque existe assim, você lida com várias pessoas do segmento. Tem alguns que têm experiência e tem outros que são aventureiros do segmento. Então, às vezes, você pega e faz um backlight com a luz de fora e não usa o material correto para te dar aquela refração de luz, receber a refração de luz. Então fica apagado, fica com a cor. E também na hora de elaborar a marca, você tem que pensar nisso também. Se essa marca vai ter um contraste onde ela vai ser aplicada grande, de boa percepção. Não adianta você pegar um logotipo que não está preparado para isso e querer fazer um backlight. Às vezes é melhor você fazer um front light bem iluminado do que um luminoso super caro e que não vai te dar a resposta que você precisa. Vai trazer a resposta. Mesmo porque a gente está num ramo que você divulga tanto de manhã e principalmente à noite. Então você trabalha nos dois períodos. Exatamente. De divulgação. Porque na realidade a divulgação de uma pizzaria ela acontece realmente no período do dia, onde você tem um campo de visual, de passagem muito maior do que à noite. Porque ela começa a funcionar efetivamente com maior volume das 9 horas para cima, das 8 horas para cima, onde já todo mundo já está acomodado em casa, já teve toda aquela passagem. Por isso que é muito importante essa visualização do dia
e bem feita. Tem que ter uma integração. Tem que ter uma integração e uma informação correta. Que eu digo informação correta, não adianta você chegar na porta de aço da sua pizzaria, você pintar um bonequinho e você não ter o telefone de uma forma bem visualizada, você ter toda a informação que é pertinente para quem está passando e anotar. E hoje até com o advento do celular, o cara pegar o celular e bater a foto das informações que ele precisa. Sim. É impressão minha, ou hoje os restaurantes não usam mais aqueles luminosos grandes, com a luz, como é que chama aquilo lá? É luminoso mesmo? Que ele tem duas capas de acrílico e a luz interna. Então, esse é o luminoso. Hoje os restaurantes não usam tanto luminoso e tem mais uma identificação. Não usa, porque, por exemplo, hoje em dia, o que valoriza a comunicação visual é uma integração da marca com a arquitetura usada e o conforto e a aparência que você vai vender para o cliente. Então, eles têm o foco na parte de marca, mas também tem uma iluminação indireta em toda a parte arquitetônica da estrutura. E vamos ver também o seguinte, né, que hoje a comunicação está muito mais no virtual, no online, do que propriamente no visual de rua. Isso é uma coisa muito questionável. Eu acho que a comunicação visual, ela é uma integração de três pilares. Vamos colocar três pilares, que seria a estrutura física, a estrutura de atendimento e a estrutura visual. Essa integração ela tem que estar equilibrada em todos os sentidos, que nem, por exemplo, você tem as mídias sociais, você tem os seus sites. Isso hoje em dia, para uma empresa, é uma obrigação você ter uma página no Facebook, uma página no site e o local físico. Isso nós vamos falar no segundo bloco. Ok. Terceiro bloco, senão a gente antecipa a coisa aqui, só para deixar esse gostinho de como vai ser lá no terceiro bloco. E a aplicação do marketing com poucos recursos? Agora eu quero ver. Então, mais uma vez, entra a inversão de valores. Tá? Hoje em dia, todo mundo está apegado a aplicativos para celular, vendas online, e está esquecendo o básico da coisa. O básico da coisa é você ter um panfleto muito bem elaborado em termos de engenharia de cardápio e de comunicação. Porque o panfleto é a primeira mídia que chega na mão do consumidor, para ele conhecer o lugar. A maioria dos clientes não conhece o espaço físico, mas conhece a pizzaria pelo panfleto. Pelo panfleto. Mas aí que eu falei que é uma inversão de valores. Por quê? Porque se a pessoa dedicar a só fazer um panfleto bem feito, ele esquece que hoje, com o advento do Google, de qualquer coisa, ele pode ser visitado visualmente antes dele frequentar o lugar. Sim. E se ele tiver uma decepção da aparência do lugar logo de cara, todo aquele trabalho que você faz de panfletagem, ele se perde. Então, o básico hoje, e é de baixo custo, quando a gente fala de baixo custo, hoje, você fazer um panfleto, hoje existem gráficas especializadas só em panfleto para fast foods, pizzarias e hamburguerias. Esse custo, ele acaba sendo dividido por todos os clientes que vão imprimir ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, você fazer panfleto é muito mais barato, é muito mais competitivo. Antigamente você fazia panfletos que custava 4, 5 mil reais você fazer 10 mil panfletos. Hoje você faz 20 mil panfletos com 1.600, 1.700 reais. Ficou bem mais acessível. Então é bem mais acessível. E mesma coisa, a implantação da comunicação visual, da arquitetura, que vai ser combinado com esse lugar, com essa marca, com esse produto, também se tornou mais barato, que foi quando eu entrei ali. Você consegue fazer pintura, você consegue revitalizar a baixo custo.
gastando muito pouco. Hoje existem materiais de fórmica, MDF, piso sobre piso, cimento, tintas especiais, revestimentos especiais, tudo com um custo super barato. Hoje você consegue comprar um revestimento de parede com R$9 um metro quadrado, que são auto-aplicáveis, que tem cola, que já tem tudo preparado, que a pessoa possa fazer ela mesma. E você rejuvenesce o seu lugar, dá uma aparência legal, que ele vai fazer essa convergência com o panfleto que você está fazendo e o material que você está distribuindo. Tá. Ou seja, também tem que estar integrado todos os materiais de divulgação. Todo, inclusive o Facebook. Isso. Porque como existe essa visita virtual, se você associar, esse é o produto que eu vendo no cardápio, essas são as vantagens que eu tenho no Facebook, e esse é aonde eu fabrico o meu produto, você assinou se o seu produto é de qualidade ou não. Entendi. Não importa só o sabor. Não, o sabor não. De forma alguma. O sabor é muito importante, mas tudo se funciona. Tudo funciona com um conjunto de processos, de informações. Outra coisa que a gente estava falando, para essa aplicação, né, de marketing com poucos recursos, quais as principais ações para quem tem pouco dinheiro? Qual você listaria? Então, eu falo para você o seguinte: o panfleto passa a ser o produto que eu custo mais caro, mesmo sendo barato. Tá, panfleto hoje é uma das coisas mais caras, mas é imprescindível. É preciso, é do mais caro, mas porém é muito barato. Por que eu falo isso? Porque você tem o Facebook hoje, que é uma mídia gratuita, você monta uma fanpage, o custo de você, por exemplo, fazer uma montagem, um banner é super baixo, e é um veículo de disseminação enorme. Quer dizer, você posta, seus amigos vão ver, se alguém compartilhar, esses amigos vão ver, e você vai se espalhando na rede. Mas ela é grátis em termos, né? Eu falo assim, grátis em sistema, porque para você impulsionar hoje no Facebook, você tem a possibilidade de gastar R$3 até R$20. Então isso praticamente é gratuito. A questão do Facebook, eu queria abrir um espaço, deixar um pouquinho mais lá para frente. Eu queria voltar um pouco na questão que você falou de engenharia de cardápio e humanização. Sim. Eu acho que essa junção é interessante. Engenharia de cardápio seria o quê? Fazer um cardápio com uma engenhoca de uns 100 sabores? Não. Quando a gente fala de engenharia de cardápio, você precisa contratar engenheiro para fazer cardápio. Para fazer, porque para colocar 100 você tem que fazer caber 100 tipos de pizza num folhetinho desse tamanho. Então tem que ser um engenheiro. Então bolar o que tem dentro do cardápio é importantíssimo. O que a gente fala de engenharia de cardápio é você se atualizar como funciona o mercado moderno hoje da área de alimentação fora do lar. Isso. Então, hoje em dia, até por reconhecimento, você se torna um especialista em alguma coisa. Então, você tem uma hamburgueria que é especializada no hambúrguer de suíno. Por exemplo. Então, ele tem um foco nesses hambúrgueres, então ele vai trabalhar com 10, 15 tipos de produtos, bem subdivididos, bem apresentados, e a humanização que você falou é você fazer que aquele produto que está sendo vendido seja associado ao prazer do consumo. Hoje em dia, a gente está voltando a colocar pessoas junto com esse prazer de consumo. Teve uma entre-safra, um período que você valorizava o produto e deixou de valorizar a arte de consumir, o prazer de consumir. O que você tem de melhor na sua pizzaria? Qualidade. Qualidade é uma obrigação. Bom, atendimento é uma obrigação. Então agora, hoje, a questão da humanização está muito forte. Né? A humanização é você trazer o consumidor tanto para um produto que ele vai pegar no balcão e levar embora, como aquele que vai sentar na mesa e vai consumir, ele associar que aquilo, desde a compra, desde o atendimento ali da pessoa que recebeu e da degustação do produto, seja uma coisa
prazerosa. Seja uma experiência. Uma experiência. Uma experiência. Não é frescura. Sim. Não é frescura, porque pode estar ligado ao quê? A satisfação dele comprar um produto bom num lugar bem bacana e com preço acessível e confortável para ele, um preço justo. Tá, mas se você está falando de humanização, da pessoa em ser colocada em primeiro plano, então eu vou colocar 100 tipos de pizza no meu cardápio para poder dar esse leque todo de escolha. Não, você imagina o seguinte, imagina você fazer uma reunião com 12 pessoas montadas numa mesa. Sim. Aí você fala assim, olha, vamos pedir uma pizza? Aí você pega aquele cardápio pequenininho, isso, com 100 tipos de pizza, com uma letrinha desse tamanho, e fala assim, vovó, escolhe a pizza. Isso. Aí ela vai ter uma dificuldade para olhar, porque são 100 pizzas com uma letrinha minúscula. Pode ser papai, né? O papai também, o papai já está usando óculos multifocal e tal. E você vai causar uma confusão daquele, eu não gosto de cebola, eu não gosto de não sei o que, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Né? Então, se você tem lá 20 tipos de pizza bem distribuídas em sabores, em bases e elementos diferentes, qualquer pessoa, eu duvido uma pessoa que não entre num lugar para comer e o lugar seja bem apresentado, ele sente e num universo de 10 tipos de sabores ele saia sem comer. Tá, mas então assim, eu tenho na pizzaria lá, eu tenho lá a pizza de frango 1, que é com requeijão. Eu tenho a pizza frango 2, que é com mussarela. Eu tenho a pizza frango 3, que é com cheddar. A pizza frango 4, que vai um pouquinho de catupiry. Então, eu elimino tudo isso? Não vendo mais? Não, você vende. Você fala assim, por exemplo, pizza de frango com cobertura. Quais seriam as coberturas? Eu dou opção. Você dá a opção das coberturas. Eu não crio um número de pizza para cada um. Não, você cria um produto com várias opções de cobertura. Ok. Entendeu? Isso então, eu posso fazer não só com frango. Não, só com todos. As bases de carne, as bases de proteína. Aí você já vê, por exemplo, se você pegar as pizzas básicas que seriam, que levam cobertura, que seria o atum, frango e calabresa, se você fizer esse universo que você está fazendo de coberturas, vamos fazer vezes 5, são 4 vezes 5, são 20 tipos de pizza com o mesmo ingrediente. E outra, quando eu vou para um restaurante, ou quando eu vou pedir comida, eu pego um cardápio que eu não enxergo direito, não dá para ler, aquilo para mim já incomoda. Então já é uma experiência negativa. Talvez a primeira experiência com o restaurante que já é negativa. Que já foi negativa. Por exemplo, quando você abre um menu num restaurante e você tem lá um prato com carne bovina, um com carne de aves, e você tem um prato com peixe. Nessas 3 partes você tem a variação de guarnições, que seriam um purê de batata, legumes na manteiga, o arroz, a batata cozida. Ele fica limpo de se ver, prático de você escolher o tipo de proteína que você vai comer e atendo o meu cliente igualzinho em todos os sentidos. E o ser humano também é assim, quanto mais alternativa você dá, mais ele quer. Mais dúvida ele fica, mais tempo demora para resolver. Por exemplo, eu já peguei cliente que falou assim, olha, eu tenho uma pizza de estrogonofe. Aí eu perguntei para ele, quantas pizzas você vende dessa de estrogonofe? Eu vendo uma por mês. Aí você é obrigado a ter o estrogonofe, e se o cara não comprar esse único que compra, você vai jogar esse estrogonofe fora no final do mês. Isso é engenharia de cardápio. Isso é engenharia de cardápio. Se você dá para ele as possibilidades que você tem, que são aquelas, ele pode esquecer a pizza de estrogonofe e pedir uma outra que também é agradável. Porque pizza é agradável com qualquer sabor. Isso. Vamos supor, se eu tenho lá um ingrediente pitoresco e ele só faz parte de uma pizza, ao ponto que se ele se tornar um topping, um elemento complementar, tem cliente que pode querer uma outra pizza com ele. Ele pode ser utilizado para várias pizzas do que anteriormente era utilizado para uma só. Exatamente. Que nem, por exemplo, vamos pensar num ingrediente que é pitoresco, que não agrada a todo mundo, um gorgonzola.
gorgonzola. Isso. Então, se você tem uma pizza de gorgonzola que você vende uma por mês, você não precisa ter essa pizza. Você pode ter um gorgonzola como uma opção de cobertura. E vai servir para várias outras pizzas. Que às vezes a pessoa queria uma pizza de frango com gorgonzola e não tem no meu cardápio. Não tem no cardápio. Mas ela vai ter a opção de colocar porque virou um top, virou uma coisa. Exatamente. Então, quando a gente fala estrutura visual de cardápio, engenharia, é isso. É o conceito de montar o número correto de produtos que vão inserir, adequado ao formato que você vai poder fazer, de acordo com a disponibilidade financeira que você tem. E é legal você usar esses canais de divulgação para fazer promoção? Sim, esse é o ideal. Eu já cheguei a falar com vocês anteriormente, e até com os clientes, porque o Facebook ele está sendo muito pouco explorado nesse sentido, porque a gente vê vários posts, assim, eu vou ser até um pouco assim irônico. O cliente, o proprietário ou empresário do setor, ele fotografa a pizza dele e escreve assim um textinho: olha que bacana, você não sentiu vontade? Não é a hora de você pedir uma pizza? O pessoal, o público que está no Facebook, ele não perde tempo com isso. Ele não vai ler aquele textinho que está em cima e aquela foto que ele tirou com aquele celular barato, às vezes, com o celular da filha e postou, não vai transmitir aquilo que é a realidade do produto que ele está querendo expor. Então passa desapercebido. Ao passo que se você utiliza a mídia social dando entender que o produto é parecido com aquilo, com uma foto bem tirada, e dando vantagens na compra daquele produto, é diferente. É diferente. Então, por exemplo, você vai pegar um post que tem uma pizza super bonita, com refrigerante gelado, escorrendo, você não vai sentir mais vontade de consumir do que propriamente você pegar uma foto de uma pizza dentro da caixa, na boca do forno escuro, que você não consegue definir quais são os ingredientes da pizza. Sim. Eu queria passar uma pergunta. Passar uma pergunta? Então vamos fazer a pergunta e depois já vamos intervalo. Lembrando que quem está assistindo pode fazer pergunta pelo Facebook ou principalmente pelo WhatsApp. O número do WhatsApp eu vou repetir: São Paulo 11, 984960077. O pessoal da produção vai colocar na tela o número 984960077. Lembrando que é São Paulo, então a produção vai colocar na tela aí, já está na tela. A pergunta vem do Luciano. O Luciano é da forneria Dona Dirce. Esse Luciano. Luciano já é patrimônio aqui. É sócio de carteirinha, como diz. Vamos lá. Boa tarde, senhores. Eu gostaria de saber como proceder quando existe a mudança total dessa pizzaria, uma mudança de nome e de cardápio. Como não gerar impacto e não perder os clientes da marca anterior? Na realidade, hoje, a relação de consumo ela está muito diferente. Vamos falar de 15 anos para cá, tá? Hoje, o consumidor ele tem uma visão de experimentação, de novidade, de querer sempre ver alguma coisa, de experiências, como a gente falou, diferentes. Então, quando você muda uma marca, muda um produto, se você já tem os seus clientes, quer dizer que você existe uma carteira de clientes. Esses clientes que fazem parte da sua carteira, eles podem ser avisados de alguma forma ou de outra. Tanto numa panfletagem que você vai fazer, falando dessa alteração, sempre mostrando que ele mudou para melhor. Está mudando para reformulação, para inovação. Ou seja, no nosso caso, o cliente ele não está tão preso à marca ou ao nome do restaurante. Se ele receber um atendimento melhor, se ele tiver a refeição ou o produto com a mesma qualidade e o nome mudou, não faz diferença. Por quê? Porque se você perceber hoje,
as pizzarias, os estabelecimentos que estão passando por dificuldades, eles têm o mesmo problema, a evasão de clientes. Esse cliente vai para algum lugar. Sim. Então, se você não proporcionar para ele uma experiência nova, você está numa estagnação. É como se você tivesse um carro que fosse o mesmo modelo por 20 anos. Ele pode ser bom, você pode ser cliente fiel da marca. Mas se ele não tiver uma inovação e não tiver uma experiência diferente, você vai perder esse cliente para alguém. Então funciona da mesma forma. Quem tem medo de mudar, quem tem medo de inovar ou de renovar, está ficando para trás, está perdendo tempo. Com certeza. Está desatualizado. Porque a relação de consumo hoje é diferente. A tradição virou só um papel secundário para dar credibilidade para aquilo que você está vendendo, mas não é a principal, como é que se diz, o principal adjetivo, a qualidade do coisa. A tradição não é mais assim. Eu até preciso terminar por causa do horário, preciso terminar o bloco, mas eu não vou deixar passar essa da questão da tradição. Como nós temos aqui no Brasil pizzarias de longínquas, muitos anos, e como nós visitamos na missão que fomos para a Itália, nós visitamos a pizzaria mais antiga que existe na Itália, quase 200 anos, que é a Portalba. 1738, mais de 200 anos. Só que a Portalba é super moderna, mesmo tendo 300 anos. Sim. O forno tem 90 anos que foi construído aquele forno, mas ela consegue ser moderna. E nós temos no Brasil também, em São Paulo, essas experiências, essas possibilidades. Sim, de pizzarias que são antigas no sentido de data de fundação, mas que podem se modernizar. Podem se modernizar. Legal. Posso responder agora ou a gente responde depois que voltar? Vamos voltar, porque senão os patrocinadores pegam no meu pé. Ok, vamos para o intervalo comercial e em um minutinho a gente volta. Daqui a pouco. Valeu. Como a Gomes da Costa leva o peixe do alto mar para sua casa? Beleza, pessoal, estamos de volta aqui ao Papo de Pizza, falando sobre reformulação visual com o Júlio César. No primeiro bloco, ou melhor, no segundo bloco, nós falamos sobre o planejamento visual, comunicação, aplicação de marketing com poucos recursos. O Júlio tentou entrar em mídias sociais, mas eu tesourei, porque mídias sociais é agora que nós vamos falar bastante. Mas antes de entrar em mídias sociais, vamos só voltar à questão que terminamos o bloco anterior, que é pizzarias com muito tempo, já estão aí no mercado há muitos anos, mas que precisam se reformular, se remodelar, se reinventar, mas mantendo a tradição. Eu falo para você o seguinte:
Essa tradição, ela consegue ser mantida mesmo alterando algumas coisas. Isso eu chamo de renovação. E reestruturação. Porque, veja bem, não é possível hoje, com o nível de consumidor hoje, de exigência de consumidor que a gente tem hoje, que se você for comprar qualquer produto básico, ele já tem que ser plus já em todos os sentidos. Funciona também na área de alimentação. Não adianta você ter uma pizza boa e a ambientação não está de acordo com o produto. O que eu falo que é ambientação é você estar com uma pizzaria empoeirada, uma pizzaria bagunçada, e carregar só com ele aquela tradição de 30 anos, porque aquela parte de humanização, de experiência, ela acaba sendo perdida, porque a pessoa tem uma decepção do lugar que ela vai frequentar. Então você pode manter as origens, você pode manter toda a concepção de conceito e reestruturar, porque hoje você tem materiais, desde mesas, desde equipamentos, desde revestimentos, que remete mesmo à época. Tem várias pizzarias hoje que tem um estilo retrô. Exatamente. Eu acho que não tem uma combinação melhor de um ambiente, móveis e uma linguagem tradicional e antiga, mesmo que a pizzaria não seja nova, com produtos e ambientes novos, modernos. Então, assim, aqueles móveis antigos e um produto moderno, uma comunicação moderna, acho que é a principal combinação. Porque você não pode confundir, assim, por exemplo, móveis antigos com móveis velhos. Não. Você entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma mesa que ela já está toda detonada, já não tem um apelo visual melhor, até de limpeza, até de coisa, você pode revitalizar essa mesa. Você tem o poder da revitalização hoje. Existem empresas, existem profissionais que conseguem revitalizar tudo que você tem, desde aquele balcão frigorífico que era de mármore branco, que está ali, mas que amarelou, que está todo com uma aparência ruim, ele pode revitalizar aquele mármore, limpar todo o processo de polimento na parte de inox e revitalizar a peça. Ele conserva o design do móvel, tudo com uma revitalização. Com a cara mais boa. A mesma coisa com os azulejos de parede. Quer dizer, o azulejo é antigo, ele pode permanecer um azulejo antigo, mas você pode rejuntá-los com processos de mistura para parecer que o rejunte é da época. E não precisa você achar que você vai rejuntar os azulejos antigos e ele vai parecer com o azulejo que você colocou na semana passada. Você já consegue fazer alguma coisa diferente. Sim. Você entendeu? Mantém, né? Mantém a originalidade. Vintage. Porque senão como é que funcionaria, por exemplo, uma estátua de Roma ou uma igreja antiga se elas não tivessem a revitalização? Elas teriam deteriorado. Aliás, tem uma experiência minha que eu guardei, que é o seguinte: na Rua Oscar Freire tem aquele restaurante O Frevo, né, que ele é antigo, ele está sempre organizado, sempre moderno, mas todas as instalações são antigas. E eu não sei, eu sei que eles mudaram daquele imóvel, que é super tradicional, para um imóvel na frente na Oscar Freire. E conseguiram. Mas eles replicaram toda aquele ambiente, toda aquela ambientação que tinha no antigo para o novo. Então, assim, você fala, nem parece que mudou, parece que é o mesmo lugar. Por que isso? É o mesmo frevo. Vamos fazer o seguinte: quando você criou aquela pizzaria ou aquele lugar em 1960, você ia numa loja de tinta, você existia tinta branca, preta, amarela, verde e vermelho. As cores primárias. Aí você tem uma cor que é pertinente à época, um vermelho queimado, siena, terra e não sei o que não existia mais.
Hoje você vai numa loja de tinta, você leva um pedacinho daquilo que está e fala, me faz uma tinta dessa cor. Milhares de É o tonalidades. fúcsia, terracota, Nude. nude. Então você pega, você tem toda essa possibilidade de vitral, de ladrilhos hidráulicos, que tudo remete à época. E hoje você tudo novo. Sim. Então é muito mais fácil. Agora vamos viajar no tempo, vamos sair de lá da Portalba, 200, 300 anos atrás, e vamos para Facebook, Instagram, Zap, site. Como que eu trabalho isso? Como que os nossos web espectadores vão trabalhar isso? Na realidade, aquilo que eu falei, são 3 pontos básicos que você tem que ter hoje para trabalhar como peças de publicidades obrigatórias, tá? Obrigatórias? Obrigatórias. E uma não substitui a outra. Vou explicar por quê. Tá. Vamos falar do site. Primeiro o site. O site. O site vai transmitir o quê? Credibilidade. Ele vai ser institucional. Ele vai falar da sua empresa, da sua qualidade, do seu atendimento e vai mostrar com maior amplitude aquilo que você está comercializando. Então ele não é mais hoje uma ferramenta de venda? Não, ele não é uma ferramenta de venda. Ele, além de ser uma ferramenta de vendas, ele é a carta de apresentação da sua empresa. É uma ferramenta institucional. Facebook. O Facebook, ele é institucional e de vendas. Porém, se você não tiver atrelado a um site, qualquer pessoa pode montar uma página no Facebook e se apresentar como um comerciante do setor e não ter nada de oferecer sobre credibilidade em cima disso. Então ele pode tirar fotos de pizzas de terceiros, colocar lá, falar que é dele e começar a comercializar. Só que ele não tem a credibilidade da instituição. Entendeu? Entendi. O WhatsApp é uma ferramenta de suporte de vendas. Não é a principal e nunca vai ser a principal. Por quê? Porque ele não dá garantia para o proprietário, para o empresário de pizzaria, que aquela compra é honesta. O que eu falo que é uma compra honesta? Qualquer pessoa pode passar um WhatsApp para você, pedir uma pizza para entregar para o endereço e a pessoa do endereço não pediu nada. E você vai cobrar de quem? Quando você tem o cadastramento tradicional, você tem toda uma retaguarda que pode ser agregada ao WhatsApp. Aí sim. Sim. Aí você tem o cliente lá, João Paulo Gonçalves. Ele tem o telefone fixo tal, ele mora na rua tal, o celular dele é tal e ele tem você no WhatsApp. Aí o site, o WhatsApp é uma ferramenta de vendas. Ele pode se tornar uma ferramenta de venda e uma ferramenta promocional. De comunicação. Por exemplo, você tem um grupo, vamos falar de grupos, não funciona. Grupos de WhatsApp é um tormento para qualquer pessoa. Você entra no grupo, é satisfação de uma semana. Depois da outra semana todo mundo foge. O WhatsApp ele pode ser o seguinte: se você tem esse cadastro, você tem uma promoção, você pega cliente por cliente e manda essa promoção. Pode mandar. Você tem um contato direto com ele de um aniversário, de um presente que você quer dar para ele. Um dia específico, uma quarta-feira que tem jogo. Se fazer um bolão. Você conseguir uma promoção relâmpago, um preço bom em Calabresa, você joga naquele dia. Ele serve para você como canal de divulgação e captação. Certo. Mas nunca substituir nem o site nem o telefone convencional. É tudo complementar. Tudo complementar. Por isso que eu falo que são 3 ferramentas obrigatórias. Tá. Aí tinha até Instagram. O Instagram ele é mais fraco que os outros. Ele funciona, mas não é todo mundo que está acessando toda hora o Instagram. O Instagram ele é forte, mas ele é forte numa faixa etária só, né? Que o pessoal tem mais tempo para ter. Que é além de Facebook. Princípio, se a sua pizzaria quer atingir essa faixa etária, então o Instagram. Não, mas o
a coisa principal do Instagram é mostrar imagens, mostrar o que está acontecendo naquela hora, e não uma ferramenta para se usar para se vender ou para se captar. Agora, falando em site, o site é uma coisa que obrigatoriamente ele está sempre mudando. Então a gente tinha lá no passado aqueles sites estáticos, depois entrou Flash, aí entrou um monte de coisa. Hoje, como que seria essa característica mais superficial, mas como seria um site hoje para ele ser mais funcional? Vamos pegar o seguinte, a gente tem hoje uma geração que começa a interceder dentro da família e participar do consumo já com 10 anos de idade. Antes a gente chegava, que nem diz, que nem diz o Portela, antigamente, a gente chegava e falava, senta, tem isso para comer, você vai comer. Hoje a gente chega e fala, o que você quer comer? Então ele participa, correto? Então essa interatividade que se tem nos sites e no celular, elas tem que ser dinâmica. Então não adianta você montar um site e achar que você vai ficar com esse site 5 anos. Esse site no máximo 2 anos estourando e acabou. O certo é de ano em ano. Mesmo modificando ele, mesmo atualizando. De ano em ano. Por quê? Porque não é só atualizar o conteúdo do site. Você tem que atualizar a estrutura do site, o funcionamento do site. Hoje eu falo que a gente tem a geração do dedinho para cima ou dedinho para baixo. Então, se você tiver um site que você tem que ficar apertando vários cliques para abrir 230 páginas, ele se irrita na terceira e sai fora. Ao passo que você tiver um site hoje mais funcional, que com o rolar da página para cima ou para baixo, ele já consegue visualizar 90% do site. E você pode até clicar, só que te abre campos abaixo. Campos abaixo. Então, você vai rolando. Você vai rolando, mas até esses campos não se usam mais. Você abre, eles já são automáticos, aparecem automáticos, e depois você pode ter submenus relacionados a cardápio. Você entendeu? É relacionado a outras situações, mas informações institucionais e tudo daquilo que ele quer consumir já tem que estar logo na primeira página. Ele rolou, deu 3 roladas no scroll, já apareceu tudo que ele quer saber. As informações têm que estar ali. E para uma pizzaria que é de salão, se ele vai ou não. Olha, eu tenho 2 perguntas, tá? Eu preciso fazer porque, vamos lá, aqui é a Karen da pizzaria Crostinas. Legal, Karen. Obrigado. Bom, Karen, tudo bem? Bom, ela está perguntando o seguinte: boa tarde, amigos. Eu tenho um pizza bar na garagem da minha casa, com forno a lenha. Eu adoro inovações. De tempos eu faço uma análise em meu cardápio e vejo o que mais sai e retiro as pizzas com menos saída. E procuro colocar novas combinações. Isso faz com que os clientes retornem na curiosidade de conhecer as novas coberturas, já que minhas divulgações são através de rede social. Entendeu? Ela está seguindo Não é uma pergunta, é uma colocação. Ela está seguindo uma posição correta, uma tendência correta. Agora, eu volto a insistir no seguinte: às vezes o empresário ele quer fazer isso de uma forma amadora, que ele mesmo constrói e ele mesmo começa a fazer. Aí a gente precisa analisar caso a caso se a comunicação que ele está tendo é a correta. E uma coisa que eu até fiz muito era elaborar alguns sabores de pizza e ir acrescentando. Tudo bem, eu já tirei bastante, mas por um tempo, e até dava certo. Você colocava uma pizza que ela vendia bem, mas eu acho que você tem que substituir, né? Não pode ficar acrescentando muita pizza. Na realidade tem que ter uma substituição e você também tem que ter uma atualização de consumo de produtos, porque toda hora existem produtos que entram no mercado, até produtos que são antigos, mas que eram de outras regiões, por exemplo, que não vendiam muito aqui. Hoje vamos falar em presunto Parma. Exatamente. A venda de pizza de presunto Parma cresceu bastante. Por exemplo, aí você vê em várias outras
pizzas Como eu atendo, que eu falei para você, hoje em dia eu tenho uma carteira de 150 mais ou menos pizzarias que atende nessa parte de engenharia de cardápio, mais as 60 que a gente fez o trabalho de inovação. Eu falo para vocês o seguinte: existe um queijo, que é o queijo da Serra da Canastra, que é um dos melhores queijos que qualquer pessoa que experimentar o original, é sensacional. Por que não existe uma pizza com queijo da Serra da Canastra? Por quê? Eu não vejo em nenhuma pizzaria. Então são produtos que existem, é um produto secular. É um produto que já existe há muito tempo. E ninguém se preocupa em usar insumos nacionais, insumos de qualidades nacionais, fabricados aqui, como existem linguiças de Bragança, queijos mineiros, o queijo colonial que é do sul, e fazer produtos inovando nesse sentido. Você vai buscar um grana padano. Você vai buscar um grana padano. mais mediano. Isso, mas você exatamente. não pega aqui, que está aqui do lado a 200 E quilômetros. você pode ter uma resposta, às vezes até melhor, por questão de custo e de sabor, porque é um sabor mais identificado com Se ele é o brasileiro. regionalizado, é porque Então, já foi aprovado. essas inovações, elas são muito pertinentes. Mas isso também, às vezes, não é culpa um pouco, eu sinto isso, das empresas que, às vezes, não deixam esses produtos mais acessíveis. Por exemplo, eu quero colocar o queijo, eu quero fazer teste com o queijo da Serra da Canastra, né? Eu sei que até no mercado de Pinheiros lá vende, mas é uma dificuldade. Qual outro fornecedor tem? Você vai ter que ficar comprando sempre no varejo? Não, veja bem, vamos falar, essa relação também de fornecedor e eu sei que não está muito ligado à comunicação visual, mas está ligado à engenharia de cardápio. Você imagina o seguinte: quando você tem aquela famosa pizzaria com 100 de produtos, a sua preocupação de insumos para comprar, ela está dividido em 100 produtos que você inventou daquela pizza. A partir de quando você faz uma engenharia bem estruturada, com menos, você tem a possibilidade de, como é que se diz? Gourmetizar a sua compra, você pegar e prestar mais atenção no que você vai comprar, porque você tem mais tempo para comprar menos produtos. Sim. Então você pode, por exemplo, descobrir um fornecedor do queijo de Serra da Canastra a 70, 80 quilômetros daqui, que você pode ir em um dia e voltar no mesmo dia e trazer esse produto com preço super em conta. Eu tenho um amigo de Atibaia que outro dia estava conversando com a gente. Ele falou que tem um fabricante de queijos e ele tem uma casa perto de Campos do Jordão, na Pedra do Baú. E ele falou que ele pega a moto dele, ele vai até uma região ali onde tem um senhor que fabrica queijo, que ele tem parmesão, ele tem queijo de Serra da Canastra, ele tem todo tipo de queijo, provolone, queijo de altíssima qualidade e com preço super barato. Pra você ter uma ideia, ele falou para mim que um parmesão de uns 25 centímetros de diâmetro por 20 de altura, ele pagou, acho que foi R$110, um parmesão inteiro. Mas assim, em questão de preço, até eu vou falar uma coisa, não sei, Carlos, se você já conhece, você fala que é difícil encontrar fornecedor, produto e tal, acho que não tem o queijo da Serra da Canastra, mas você já tentou acessar o www.cotabest.com.br? Na Cotabest você consegue até 30% de diminuição no custo das compras dos seus insumos. Dá uma olhadinha lá no www.cotabest.com.br que acho que você vai ter uma boa surpresa nesse sentido aí. Vai fazer compra. Esse ou outros, né? São vários termos. Pergunta o pessoal da Cotabest se o queijo da Serra da Canastra vai estar lá também na relação deles para comprar mais. Não, isso vai entrar logo. Isso que eu estou falando, voltando ao assunto original, é da inovação. De ter uma estrutura, uma inovação com produtos novos. Não ficar atrelado a produtos complicados, que é um camarão,
que é um produto que tem Só no Nordeste você tem uma pizzaria em São exatamente, Paulo. com tempo de vida curto, sazonal. Quer dizer, você fazer uma pizza de marisco, para mim, não é uma inovação. Sim. É uma encrenca que você arrumou. Uma encrenca que você arrumou. Ainda mais estando em São Paulo, se lugar em um lugar que não tem o litoral. Bom, eu queria fazer uma outra pergunta. Faz lá que a gente já vai entrar no último assunto. Web espectador. Isso. Mais uma vez eu vou colocar o número do telefone. 011 984960077. O pessoal da produção é ágil e rápido, já deve ter colocado na tela, mas é isso aí, 984960077, São Paulo. Tem gente perguntando aqui no Face, como eu faço a pergunta, aonde eu faço? No WhatsApp. Ou no Face? No Face, mas no WhatsApp está até mais fácil. Bom, vamos lá. Rafael Zanon Fonseca, da pizzaria da Rita. Boa tarde. Falando em ferramentas de venda, os aplicativos próprios ou outros aplicativos como o iFood e Uber Eats, como devem ser tratados nas vendas? Qual a importância dessas ferramentas? Bom, eu sei que tem gente que vai me xingar, tem gente que vai me criticar, mas eu vou falar uma opinião. Não, a gente tem que ser independente. Eu vou falar uma opinião e ser sincero. O aplicativo de celular, para mim, é uma coisa que ele pode ser considerado como um agregado para você aumentar as vendas, mas isso não vai te fazer você vender, porque a gente imagina, a gente tem certeza e escuta várias opiniões do setor, de todos os setores. O aplicativo, ele funciona para vários segmentos, concorda? Sim. E tem segmentos que já implantaram esses aplicativos bem antes do setor de pizzarias. E esses resultados já apareceram. Então, qual que foi a conclusão em relação ao aplicativo? Que 80% das pessoas baixa o aplicativo, pede uma vez, aí quando começa a ocupar o espaço no celular, ele tira o aplicativo fora. Então, é uma coisa que às vezes pode funcionar para alguém, mas pode não funcionar. Mas se for um aplicativo de custo caro, eu acho que para você ter um retorno desse custo que você pegou, vai demorar muito para você chegar. Ele não é uma ferramenta de solução para quem precisa de um retorno de aumento de vendas. O aumento de vendas está relacionado mais nas ações que você faz, do que propriamente naquilo que você começa a adquirir para agregar pensando que você vai aumentar a venda. Entendi. Então, por exemplo, se você falar dos aplicativos próprios e das empresas como o iFood, o Pedidos Já, eles são agregados a você. Você tem que usar eles como opções de vendas. É um complemento. É um complemento. Porque às vezes você tem assim... E outro, o custo é muito alto. É muito alto. Na maioria deles, o custo ele é maior ou igual ao teu... A tua rentabilidade. Verdade. Por isso que muitos donos de pizzaria têm que tomar cuidado, porque eles falam, não, vou colocar um aplicativo, vou colocar iFood ou qualquer um outro, para levar minhas vendas. Só que, será que dentro do preço que ele está vendendo aquele produto dele, aquela pizza dele, tem margem para trabalhar com 15, 18, 20% desse aplicativo? Eu vou falar para você fazer o seguinte. De repente ele quer aumentar o valor a venda dele, ele aumenta a venda, mas está um prejuízo. Eu falo para você o seguinte, a média não está preparado para receber aquilo lá. A média de valores desses aplicativos, por exemplo, gira em torno de 8 a 12%. O 8%, você só participa do aplicativo, mas você não tem vantagem nenhuma. Aí eles começam a falar, se você pagar 12%, eu consigo te jogar lá na frente para você ficar o principal
da região para você ter mais pedidos. Isso, aí vamos supor, lá na frente tem espaço para 5, a tela pega 5 uma vez. Se você pagar 12, mais 6 pagarem, você vira 7, você não está na primeira página, está pagando 12 do mesmo jeito. Na verdade, eles usam o critério de quem tem outras redes, quem é uma rede especial, quem é um cliente especial, tem muito consumo, paga uma taxa um pouco menor. Assim, aí vai de acordo com... E o normal... Mas por isso que eu estou falando de 8 a 12%. Mas a gente vai entrar numa outra seara. Uma discussão. A gente vai fazer um programa só falando de venda beneficiada. Mas Rafa, vamos avisar para o Rafa, né? Rafa, logo a gente vai fazer um programa só discutindo. Foi um dos programas que mais tiveram sucesso há mais ou menos 2 anos. Foi vendas online. Hoje a gente já tem assunto suficiente para discutir de novo. Agora, por exemplo, se você tem uma vendas online integrada ao software que você usa, é uma ferramenta excelente. Aí sim. É uma ferramenta excelente. Por quê? Porque qual a vantagem de você ter um aplicativo perante a um site bem montado? Sendo que o site, você entra no site, faz o seu pedido da mesma forma que você faz pelo aplicativo, na vendas online. Você tem o mesmo resultado. Exatamente. Você tem o mesmo resultado. Então, e com tem custo, que pensar bem. Então tem uma pessoa que tem que se adequar a isso. Eu não consigo ver uma grande vantagem. Essa é a realidade. Eu queria fazer uma pergunta, até responde rapidinho. A gente entrar na verdade, até a gente poderia responder. A Denise Feola fez essa pergunta. Legal, Denise. Tem onde ela é? Não. De Guarulhos, mas não tem o nome da pizzaria dela. Legal, Denise, depois você fala o nome da sua pizzaria. Ou da sua pizzaria preferida. Não sei. Mas fala no privado, Denise, que nós vamos comer uma pizza lá, senão vai todo mundo aí. Qual que é a preocupação com a segurança alimentar desses queijos, né, que são produzidos por microprodutores, né? Na realidade... Isso também é importante, mas assim, se a gente falou desse produto... Vamos falar o seguinte, isso daí, por isso que eu estou te falando, se você tem o tempo para procurar os fornecedores, para procurar a procedência, visitar, isso não é só com esses queijos, com todos os produtos que você vende. Ou vamos falar aí da operação carne fraca. Isso. Você entendeu? Quer dizer, são empresas grandes que têm problemas. Antes que saia o queijo fraco, né? Vamos visitar e ver a procedência. Como tem pizzarias que nós conhecemos, uma delas é a mais antiga do Brasil, do nosso amigo, que ele produz a própria calabresa e mantém aquele padrão, mantém aquela segurança dentro da qualidade do alimento. O processo dele é bem... Pizzarias que nós já vimos que produzem o próprio pepperoni, fica lá na câmara, fica lá no... Então, tem que vasculhar. Na realidade, como qualquer produto tem que estudar. Eu dei uma sugestão de engenharia de cardápio. Aí a gente tem que entrar num outro segmento que é do operacional. Nós estamos falando disso. Sim. Bom, vamos lá. Para entrar no último item da nossa conversa. Como que eu posso fazer? Que eu posso usar a minha imagem para vender mais? A minha imagem da minha pizzaria. Então, para vender mais. O que acontece? Voltando lá, quando a gente começou a falar da comunicação visual, a imagem hoje, ela é um composto assim, de uma influência tão grande na decisão de compra. E quando eu falo de imagem, eu falo tudo, da sua parte física e da apresentação. Como eu falei para você, se você pegar... E a pessoa fala assim, poxa vida, eu tenho uma pizzaria lá em Santo André que é maravilhosa. Pô, vai lá experimentar. Aí você fala, fala o nome da pizzaria. Aí você vai lá, fala assim, vou buscar um endereço. Aí você entra na internet e busca o endereço. Aí você tem o Google Maps. Certo. Se você abrir o Google Maps e ver a fachada da pizzaria com uma pichação, com um negócio escrito, ou a mal iluminada, você fala, puta, vou sair daqui da Moca, que tem várias pizzarias boas, e vou até Santo André para ir nesse lugar. Então, a sua imagem não é só a fachada, é o produto que você está vendendo, que é muito importante, porque muita gente pega e vai fazer um cardápio, monta um site, pega uma pizza da internet, pega uma pizza, como eu vejo um monte de gente usar fotos do Habib's
da esfirra do Habib, quando vende esfirra. No cardápio da pizzaria que vencia. Exatamente, e pizzas de terceiros no seu cardápio. Aí você olha lá uma pizza de tomates secos, com 20 tomates secos em cima. Aí quando ele recebe tem meia dúzia e pequenininho. Porque é o seu padrão, é meia É o dúzia. seu padrão. Então o importante o uso da imagem que a gente fala é conciliar a verdade do seu produto, do que ele vai receber, para não ter uma decepção, a imagem da onde ele está comprando, Sim. certo? E também a imagem que eu falo de operação. O que é uma imagem de operação? Se você tem um lugar bem montado, porque não é só fachada, uma cozinha bem montada, uma cozinha bem limpinha, os seus funcionários com os uniformes, com asseio e com uniformes descolados, bem feitos, não uma camisetinha que fica encardida e depois não, uniforme, sempre legal. Isso é uma imagem que você vende. Isso faz parte da pergunta que a Denise fez. O esmero, a preocupação que o empresário tem do produto e daquilo que ele está fabricando. Agora, falando em imagem para vender mais, eu tenho duas fotos, eu tenho duas pizzas, duas fotos para colocar no meu cardápio. Certo. Uma é a pizza de mussarela, por exemplo, e uma outra é uma pizza muito legal, que eu vendo mesmo, mas assim, vai frango, pimentão, ervilha, milho, cebola, tomate, manjericão e ainda dou uma cobertura com mussarela. Ponho essa foto? Não, a famosa pizzazia. Pizzazinha? Não. Pizzazia. Na realidade, é assim, existem imagens que são convidativas para você consumir. Ah, tá. Então, quanto menos ingredientes e quanto mais você valorizar o ingrediente principal, é aquilo que vai fazer você ter o poder de venda, de consumo e de vontade de consumir. Tá. Então, por isso que eu usei um tópico da outra vez. Você imagina o seguinte: você pegar uma pizza margherita, com aquela borda super aerada, bem queimadinha, e você tirando aquele pedaço, aquele queijo escorrendo sem estar oleoso, certo, associado a uma cerveja especial, ou algum refrigerante, ou vinho bem apresentado. Sim. A sua vontade de consumir não é muito maior do que você olhar uma pizza ali fotografada, que está cheio de ingredientes que você não consome, a probabilidade de você não gostar é muito maior. Por exemplo, uma pizza de queijo, 90% das pessoas vão gostar, mas uma pizza que vai pimentão milho, ervilha, não sei o quê, coisa, quer dizer, tu fala, não, tá louco, isso aí vai me dar uma azia. A mesma coisa funciona, que nem eu brinquei. Você faz uma pizza de berinjela com abobrinha. Aí você macera a berinjela e a abobrinha e fica aquele negócio cinza misturado. Aí você joga uma mussarela por cima, a mussarela fica transparente e começa a aparecer aquele cinza da berinjela. Aí você tira uma foto, a pizza vai ficar cinza. Quem tem vontade de comer uma pizza acinzentada, uma pizza com jeito de bagunça? Mas peraí, se eu tirar essa pizza do forno e ela sair lá quentinha, fumegante, e tirar uma foto, não vai me chamar a atenção? Aquela fumaça, aquela coisa. Vai, você tem uma câmera com 14 megapixels ou 20 megapixels, não interpolada com lente da Causens para fotografar a pista, tudo bem. Agora, se você pegar o seu celular, que é da filha que você comprou baratinho para ela não quebrar, e bater a foto da pizza, você acha que em que aparência ela vai ficar? Mas eu pego ela bem rente à mesa, que é assim, para ficar e não aparecer muito a fumaça. Aí você vai ligar o macro do celular para bater uma pizza bem rente. Então não é o ideal. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Forma alguma. Se você quer ter um produto bom, a gente tem, assim, quando você falou de baixo custo para você fazer o negócio, vamos falar o seguinte: você tem uma opção de A a Z. Ou você contrata um fotógrafo que vai vir com uma iluminação, vai vir com haze, vai vir com tudo que tiver de equipamentos, de refletor, de rebatedor, para tirar sombra, tirar tudo e fazer uma foto plasticamente bonita, com a iluminação correta.
Ou você pega tem câmeras semi-profissionais que conseguem, mas você arruma um lugar adequado. Hoje em dia no YouTube, você consegue entrar no YouTube e falar assim, como tirar uma foto plasticamente bonita. E você tem lá os filminhos. Você tem toda a situação que você pode fazer, aí você passa por um profissional que pode te ajudar na hora de formular o seu produto, o seu impresso, ele faz um tratamento no Photoshop, corrige um pouco a iluminação e faz. Você tendo uma orientação, você não precisa utilizar essa pizzazia, ou indo um pouquinho mais adiante, a pizza vômito. Entendeu? Não dá, entendeu? Não adianta. Você vai se queimar. Tá, então assim, há uns 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos, eu prestei consultoria para uma pizzaria e a hora que eu cheguei para ver o material dela, o cardápio dela abria assim, tinha 5, 6 espaços que levavam fotos, inclusive de capa. Né? E nesses 6 espaços, 4 espaços, era a mesma foto. Então. Só que uma com um zoom maior, um zoom menor, mas era a mesma foto. Existe um propósito para isso. Ele quer vender a pizza de um sabor só. Então ele quer economizar nos insumos. Então ele só vai vender aquela. O foco dele principal é naquela. Quer dizer, existe assim. A pizza que está fotografada no cardápio, ela vende mais? Não necessariamente. Não necessariamente. A pizza é um dos produtos que ele já é pré-estabelecida a venda dele logo de cara. Então existe uma sequência que, se você perguntar para todas as pizzarias, vai ser mussarela, calabresa, portuguesa, napolitana. Então não necessariamente. Você às vezes força uma foto de uma pizza plasticamente bonita, porque às vezes você tem um valor agregado um pouco melhor nela e você quer forçar a venda dela em cima disso. E uma coisa que eu falo é o seguinte: a pior solução para uma pizzaria, quando ela quer fazer um cardápio, quando ela quer fazer, que nem você falou da foto, é o seguinte: ela vai consultar as gráficas e todo mundo fala um preço, só que a última fala assim: olha, eu te faço esse preço, mas eu te dou a arte de presente. Eu tenho a impressão que é uma cilada. É uma cilada pelo seguinte, porque ele não tem um valor agregado dentro da gráfica dele para pagar um profissional especializado para isso. Ele vai colocar aquele menininho que aprendeu a mexer no CorelDRAW e que vai pegar uma foto do Google e vai jogar aquela foto sem saber o processo de impressão. Ele não tem conhecimento de impressão. Ele vai colocar uma foto em RGB e vai colocar um processo de impressão CMYK, CMYK. Então o que vai acontecer? Por exemplo, se você trabalha com Illustrator, você faz um tratamento no Photoshop de uma imagem. O Illustrator põe um negócio chamado Pict. Na hora que você fecha o arquivo de alta resolução, ele substitui o arquivo que está da foto em alta resolução por aquele Pict. O CorelDRAW, ele incorpora a foto dentro do cardápio. Só que o CorelDRAW não é um programa de foto. O que ele vai fazer? Como ele incorporou, o arquivo começa a crescer. Então, quando você fecha o arquivo vai ficar com 200 MB. E para não ficar pesado, ele baixa a qualidade da foto. Faz isso. Então, você pode pegar muitos cardápios hoje que tem aquelas fotos acinzentadas, esverdeadas e sem profundidade, não tem volume. Um ajuste do software. Para compensar o tamanho do arquivo. Legal, maravilha. Vamos seguir então? Vamos seguir então? Então agora a gente tem aí, vamos passar a nossa agenda, agenda de eventos, mesmo porque já estamos chegando no final. A nossa agenda de eventos, né? Pode colocar aí na tela. No dia 16 de maio, Delivery Brasil, nós vamos estar em Marília. O Sebrae de Marília vai nos receber lá na Avenida Brasil 412 em Marília, dia 16 de maio, semana que vem já, terça-feira, beleza? E agora técnica, troca o convite, coloco de Sorocaba. Sorocaba, nós vamos estar no dia 30 de maio em Sorocaba. É um Delivery Brasil um pouquinho mais amplo, porque ele vai estar fazendo um trabalho do campo à mesa junto com o escritório regional do Sebrae lá em Sorocaba, um trabalho em conjunto que nós vamos fazer, né? É o dia inteiro de atividade, então é mais alongado essa ação lá. E no dia 28 de junho, mas aí a técnica não tem, porque não está pronto ainda, tá certo? Mas está confirmado. No dia 28 de junho nós vamos estar em Campinas, aqui muito próximo, 110 quilômetros da capital, São Paulo.
Então é isso aí, esse é a nossa agenda de evento para esse mês de maio e junho. Eu creio que falamos de tudo que estava no contexto. Acho que seria legal o Júlio deixar o contato dele para caso alguém tenha alguma dúvida. Com certeza, o Júlio pode deixar. Então, os meus contatos, o celular é 11 9 7733 2562. 97733 2562. Vou repetir. 11 9 7733 2562. Certo. E o meu e-mail é jcesar.gmail.com. O César é o mesmo do nome que apareceu embaixo com S. Isso, com S. César com S. jcesar.jcesar@gmail.com. Queria também agradecer a vocês a oportunidade de apresentar um pouco e transmitir um pouco desse conhecimento que a gente tem ao longo dos anos. Legal. E espero que tenha servido para alguma coisa para quem nos está assistindo. Com certeza. Júlio, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente nas suas atividades, dispor do seu tempo aí. Com certeza foi valioso, tem muita dica. Se o pessoal assistiu e reassistir, rever o programa, tem muita dica, principalmente nas entrelinhas, dá para tirar muita coisa do que foi falado. Carlos, valeu. Obrigado. Mais um programa. Queria agradecer quem assistiu, agradecer aos patrocinadores que passaram aí nos vídeos. Queria mandar um abraço, que hoje é aniversário do meu irmão também. Opa, Adolfo? Um abraço para ele, não, do José. Legal. Um abraço. E deve estar assistindo a gente aí. E um abraço para todo mundo que está aí do outro lado. Vamos entrar no grupo do WhatsApp do Instituto Compizza, vamos continuar essa conversa. Né? Com certeza dá para render. Curtam o nosso Facebook, Insti Compizza, que é o Instituto abreviado, Insti Compizza, no Facebook. Lá tem um monte de coisa legal, vamos curtir também. Obrigado. Valeu, pessoal. Mais uma edição, encerramos aqui, falamos sobre reformulação visual a baixo custo. Com certeza você viu que dá para fazer com baixo custo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos aí em novos programas, se Deus quiser. Até o próximo, até uma próxima vez. Até mais.